Hoje vamos visitar o distrito de Braga. Na região do Minho, Braga, a cidade mais antiga de Portugal, já foi considerada a mais feliz do país e também uma das melhores cidades da Europa para se viver. Quando foi fundada em 16 a.C., foi chamada de Bracar Augusta em homenagem ao imperador romano Augusto e foi uma das cidades mais importantes da época. Hoje é a terceira maior cidade de Portugal. Com imensos edifícios monumentais e casas que remontam à época barroca, só no centro histórico existem mais de 100 edifícios. Braga tem 82 igrejas, 76 capelas, 2 santuários, uma basílica e uma catedral. A Sé Catedral de Braga é a mais antiga de Portugal e deu origem à expressão mais velho que a Sé de Braga. O Bom Jesus do Monte, classificado como Património Cultural Mundial da Unesco, tem uma vista panorâmica incrível. Aqui encontramos o primeiro funicular da Península Ibérica. Este é o elevador mais antigo do mundo a utilizar o sistema de contrapeso de água. E conhecem a expressão ver Braga por um canudo? Pois bem, é uma expressão derivada do telescópio do Bom Jesus. Em Braga, podemos ainda apreciar o arco da Porta Nova, a porta da cidade, que foi mandado construir pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa no início do século XVI. Diz-se que mandou abrir a porta da cidade e assim os bracarenses ficaram conhecidos por deixar a porta aberta. O magnífico Jardim de Santa Bárbara, repleto de geométricos canteiros floridos, inspirados nos tapetes persas, é também ele um local a não perder. Cidade empenhada na construção de um futuro jovem e dinâmico, é aqui que se encontram polos industriais e de investigação científica de grande importância, com destaque para o INL, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, a par da Universidade do Minho. Não podemos esquecer o artesanato bracarense, conhecido pelos cavaquinhos, violas, nomeadamente a viola braguesa, guitarras, artigos de linho com produção de tiar, os bordados, miniaturas em madeira, farricocos, ferro forjado, sinos e as famosas velas votivas. No distrito de Braga, podemos descobrir ainda outras cidades. Em Amares, as casas-torre, as pontes romanas e os principais monumentos religiosos, que compõem o triângulo Rendufo, Boro, Abadia, são pontos de atração, à semelhança das termas de Caldelas, graças à qualidade das suas águas. É também a terra onde se produzem afamados vinhos verdes, a que se juntam os sabores da cozinha minhota. Sarrabulho e rojões e arroz de pica no chão. Barcelos é o concelho com o maior número de freguesias no país, com um total de 89. O seu nome deriva da palavra barquelos, a pequena barca, que relembra a embarcação que atravessava o rio Cávado e levava os romeiros que iam em peregrinação a Santiago de Compostela. O artesanato de Barcelos é conhecido pelo tradicional galo de Barcelos e pela louça utilitária de barro, os bonecos e brinquedos de barro, como os brinquedos assobio, a pomba, o cuco, o roxinol, os carros de bois, os móveis em madeira, as esteiras em junco, os tapetes em penas de goios que usam como matéria-prima as penas de galo ou galinha, pavão, perdiz ou peru e os bordados em linho. Cabeceiras de Basto, localizado entre as serras da Cabreira e do Marão, tem território fértil e abundante em água, devido à proximidade dos rios Bessa e Tâmega. Para visitar, recomendamos o Mosteiro de São Miguel e Refojos e os seus belos jardins exteriores, a estátua do Basto, representativa de um guerreiro lusitano, o Museu Ferroviário de Arco de Baúlho e o Parque de Merendas de Moinhos de Rei, onde ainda se encontram moinhos construídos durante o reinado de Dom Dinis. O mel produzido nesta região é bastante afamado. Celurico de Basto está inserido numa região montanhosa sob a influência das serras do Alvão, da Cabreira e do Marão. O Castelo de Arnoia e o circuito turístico dos Moinhos de Argotim são uma boa escolha para uma visita. Os bordados a fio de ouro e a tecelagem de linho são os produtos artesanais mais típicos desta região. Esposende fica na foz do rio Cávado.
Rodeada de pinhais, é conhecida pelas suas belas praias inseridas na área de paisagem protegida do litoral de Esposende. Visita a Igreja da Misericórdia, a Capela do Senhor dos Mariantes, o Museu Municipal e o Castelo de São João Batista. No Parque Natural do Litoral Norte, local de grande riqueza, destacam-se as dunas e os estuários dos rios Cávado e Neiva. Em Faf, se repararmos nos brasões de alguns solares, encontramos marcas visíveis da aristocracia rural. Não perca a oportunidade de ver um dos símbolos da cidade, o Monumento à Justiça de Faf. Do património natural, destacamos a Albufeira da Queimadela, banhada pelo rio Vizela e a aldeia do Pontilho. Guimarães, a cidade berço. Podemos começar por percorrer as ruas do centro histórico, classificado pela Unesco como Património Mundial, seguir pelo Largo da Oliveira e passar os arcos dos antigos Passos do Concelho até à Praça de Santiago. Depois, podemos seguir até ao Largo do Toural, visitar o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques de Bragança. Para apreciar a paisagem, não perca a subida de teleférico até ao Monte da Penha, onde encontra um santuário composto por uma igreja, várias ermidas e um parque pontuado por várias cavidades naturais que antigamente constituíam abrigos. No concelho de Póvoa do Lanhoso existem muitos vestígios de diferentes civilizações, como se pode ver em vários castros da região. O Castelo de Lanhoso, sobre o Monte do Pilar, conhecido por ser o maior monólito da Península Ibérica, o Santuário de Nossa Senhora do Porto de Ave são pontos obrigatórios. Destaque para o Carvalho de Calvos, um carvalho com mais de 500 anos, considerado de interesse público. Se continuarmos até Terras de Boro, localizada na margem sul do Rio Homem e em pleno coração do Parque Nacional da Peneda Gerês, poderemos encontrar paisagens de incrível beleza natural, lagoas, cascatas e a floresta ainda virgem. A visita ao Parque Nacional, às Caldas do Gerês e ao Santuário de São Bento da Porta Aberta, de onde poderá desfrutar de maravilhosas vistas panorâmicas sobre toda a Serra do Gerês, é obrigatória. A primeira estância termal propriamente dita foi construída no século XVIII. Vieira do Minho está ladeada pelas serras da Cabreira e do Gerês. Os rios Cávado e Rabagão, a norte, envolvem a paisagem e a sul fica a Albufeira do Hermal com uma estrutura metálica única no país que permite que os praticantes de ski sejam puxados. Vieira do Minho foi o berço do movimento popular conhecido por Maria da Fonte. Por cá se fazem trabalhos em cobre, nomeadamente as réplicas dos alambiques e mantas de Borelo. Em Vila Nova de Famalicão, podemos descobrir os castros, no cimo dos montes, e o vasto património religioso espalhado pelo concelho. Na Casa-Museu de Camilo, poderá conhecer a obra e vida de Camilo Castelo Branco. No exterior da mesma, poderá apreciar a acácia, uma antiga e frondosa árvore plantada por Jorge, o primeiro filho do escritor. No concelho de Vila Verde, não pode deixar de visitar os vestígios da época megalítica, como as mamoas e antas, assim como o legado deixado pelos romanos, como o Castro Barbudo, um povoado fortificado da Idade do Ferro. Alguns dos ícones de Vila Verde são o lenço dos namorados e o típico pudim do Abade de Priscos. Já provaram? Em Vizela, vale sempre a pena um passeio pelo Parque das Termas das Caldas de Vizela, onde encontramos espécies raras de vegetação, um lago e nascentes de água sulfurosa. Na Praça da República, molhe o dedo nas águas sulfurosas da fonte da Bica Quente. Reza a lenda que quem o faz fica para sempre prisioneiro de Vizela. E de seguida, visite o Santuário de São Bento das Peras, padroeiro da cidade. Se tiver tempo, dê ainda um pulinho à Capela de Nossa Senhora da Tocha, monumento pré-românico também conhecido por Castro. Distrito berço de figuras históricas como Dom Gualdim Pais, Dom Mendo Muniz e escritores como Sá de Miranda, Camilo Castelo Branco e António Variações. As lendas deste distrito que vamos contar são os Quatro Irmãos e o Galo de Barcelos.